Sabe uma coisa que eu fico pensando? Como é que uma nação inteira que, ah, que fez uma revolução, cortou a cabeça de um rei em nome da liberdade, como é que algumas décadas depois ela simplesmente entrega o poder assim de bandeja para um imperador? Pois é. E mais, né? Como é que milhões de pequenos agricultores que eram a base do país acabam apoiando um regime que, no fundo, ia contra os interesses deles? Esse é o grande enigma que a gente vai tentar decifrar hoje, mergulhando no capítulo 7 da obra que a gente está analisando. Nos nossos últimos encontros, a gente viu como a República Parlamentar Francesa meio que se afogou nos próprios conflitos, né? Ficou paralisada. Totalmente travada. Exato. E agora a gente vai ver a consequência direta disso. O golpe de Estado de Louis Bonaparte, em 2 de dezembro de 1851. Certo. Então a missão aqui é entender não só como ele conseguiu dar o golpe, mas o que eu acho mais interessante, quem apoiou esse golpe. Vamos tentar desvendar por que a classe mais poderosa, a burguesia, ficou só assistindo e qual foi a surpreendente base social que sustentou tudo isso. Vamos lá, então. Começando pelo momento do golpe. O texto descreve uma reação que, assim, à primeira vista não faz sentido nenhum. A burguesia, que teoricamente dominava a república, não faz nada para defender o parlamento. Pelo contrário, ela aplaude. Exato. Porque essa passividade, esse apoio, mesmo que silencioso, a quem estava tirando o poder dela. Porque o medo falou muito mais alto. O medo que a burguesia tinha do proletariado era, assim, infinitamente maior do que o medo que ela tinha de um ditador. Ah, claro. Para ela, a alternativa ao golpe não era a república dela continuar. Era o que ela chamava de anarquia vermelha, uma revolução dos trabalhadores. E só para a gente alinhar os termos aqui. Quando a gente fala de burguesia, estamos falando da elite econômica, né? Donos de indústria, banqueiros, grandes proprietários. Exatamente. E o proletariado é a outra ponta. A classe trabalhadora das cidades, os operários de Paris, que não tinham nada além da própria força de trabalho para vender. O choque entre esses dois grupos era o que movia a época. Entendi. E a burguesia, para salvar os negócios, para salvar a bolsa, como diz o autor, preferiu sacrificar o poder político, a coroa. Ela abriu mão de governar para garantir que ia continuar lucrando. Mas espera aí. Tem uma coisa que me parece estranha. Se a burguesia estava com tanto medo assim do proletariado, e o proletariado era a grande ameaça, por que os trabalhadores de Paris não foram para as ruas? Por que não resistiram ao golpe? Parecia a hora certa. E aí é que está uma das grandes ironias que o texto aponta. Uma insurreição em massa do proletariado naquele exato momento teria sido um tiro no pé. Como assim? Teria o efeito contrário. Ia assustar tanta burguesia que a jogaria de volta para o parlamento, unindo toda a elite contra os trabalhadores. O proletariado já tinha sido massacrado antes, em 48, lutando sozinho. Eles não iam cair na armadilha de lutar agora para defender a mesma burguesia que já tinha traído eles tantas vezes. Entendi. Foi uma passividade estratégica, então. Ficaram de fora para não lutar a batalha do inimigo. Exato. Isso quer dizer que, com a elite apoiando, por medo, e a classe trabalhadora neutralizada por estratégia, o caminho ficou completamente livre. Totalmente livre. E não só para um homem, mas para uma estrutura que já estava ali, sabe? Prontinha para ser usada com força total. O golpe do Bonaparte não foi a vitória dele sobre o parlamento. Foi a vitória do poder executivo sobre o poder legislativo. É o que o texto chama de máquina do Estado, né? Eu gosto muito dessa imagem. Não é só um governo, é uma máquina. Exatamente. E que máquina! O texto descreve como um corpo de parasitas, uma estrutura gigantesca, assustadora, 500 mil de funcionários públicos e mais 500 mil de soldados. Uau! É toda a burocracia, a polícia, o exército. E essa máquina do Estado não foi inventada pelo Bonaparte. Ela começou a ser montada lá atrás, na monarquia absolutista, para centralizar o poder e acabar com o feudalismo. E a Revolução Francesa de 1789, aquela que devia ser contra esse poder todo centralizado, o que ela fez com a máquina? Em vez de desmontar, ela aperfeiçoou, deixou a máquina mais eficiente. Napoleão, primeiro, levou isso a outro nível de controle. E a própria República, na sua luta constante contra as revoltas, foi obrigada a fortalecer ainda mais essa estrutura de repressão.
Então todo mundo que chegava ao poder acabava usando e fortalecendo a mesma máquina. Todo mundo. Em vez de quebrar, eles brigavam para ver quem ia controlar. Era o grande prêmio. O Bonaparte não construiu nada de novo, ele só encontrou a máquina lubrificada e pronta para ser usada. Ok. Então a gente tem essa máquina de poder que é imensa e quase autônoma. Mas toda máquina precisa de combustível, de uma base de apoio popular para se legitimar. Se essa base não era a burguesia que abriu mão do poder e nem o proletariado que estava acuado, em quem o Bonaparte se apoiava? E aqui a gente chega num coração da análise, sabe? A peça que faltava no quebra-cabeça. A base de poder do Bonaparte era a classe mais numerosa da França, mas também a mais silenciosa, a mais isolada. Os camponeses parceleiros. Os pequenos proprietários de terra. A França rural. Exatamente. Milhões e milhões de famílias vivendo em condições muito parecidas, cada uma no seu pedacinho de terra, na sua parcela. Só que o próprio modo de vida deles os isola. Um camponês de uma região não tem contato com o de outra. Eles produzem quase tudo de que precisam, então não existe uma interdependência econômica que crie laços, sindicatos, uma organização nacional. O texto usa uma analogia que eu achei fantástica e ao mesmo tempo brutal. Diz que eles são como batatas em um saco. É uma imagem muito poderosa, né? Elas estão juntas ali no saco, mas não formam uma unidade de verdade. Você pode tirar uma, colocar outra, e o saco continua sendo um saco de batatas. Não existe uma conexão real que transforme aquela massa numa força política com consciência própria. Eles são uma classe, mas não conseguem agir como uma. Precisamente, eles não conseguem se representar. Então eles precisam ser representados por alguém de fora. Alguém que venha de cima. Isso. Precisam de uma figura que apareça como um mestre, uma autoridade superior que os proteja das outras classes, que lhes dê o sol e a chuva, por assim dizer. Alguém que governe em nome deles, mas acima deles. E é por isso que a força política dessa classe enorme se manifesta na total subordinação ao poder executivo, aquela máquina. E essa figura, claro, era o Luiz Bonaparte, que vinha com o nome do tio, o Grande Napoleão. O nome dele já era um programa de governo. Era a personificação de uma lenda. Para o camponês, a memória do primeiro Napoleão era uma era de ouro, a época em que eles conquistaram a terra, em que a França dominava a Europa. O Luiz Bonaparte era a promessa viva do retorno dessa glória. Ele não precisava de partido, o nome bastava. É impressionante como esse nome Napoleão funcionava como um feitiço para essa classe. Mas as tais ideias napoleônicas que o Bonaparte vendia em 1851, elas ainda eram as mesmas da época do tio. O que significava defender a pequena propriedade décadas depois? É aí que a análise fica demolidora. O texto mostra que essas ideias eram como zumbis. A aparência era a mesma, mas a essência estava morta. E pior, significava o exato oposto do que já representou um dia. Como assim? Vamos pegar a principal delas, a pequena propriedade de terra. Na época do primeiro Napoleão, ter sua parcela de terra foi a libertação do camponês do feudalismo. Em 1850, essa mesmíssima propriedade era a causa da sua escravidão. Escravidão. Escravidão ao capital. A terra estava sobrecarregada de hipotecas. O camponês não era mais dono da terra, ele era devedor do banqueiro. A propriedade que antes era a independência dele, agora era a sua ruína, a sua dívida. Que virada cruel. O que era um símbolo de liberdade vira uma corrente. E as outras ideias seguiram o mesmo caminho. A mesmíssima decadência. A ideia de um governo forte que antes protegia a terra que ele tinha acabado de conquistar, agora significava o quê? Impostos esmagadores para sustentar aquela máquina burocrática e militar, e esses impostos caíam justamente nas costas dos camponeses. Faz sentido. A ideia da religião, do domínio dos padres, que antes era um consolo espiritual, agora era só um braço de vigilância do governo no campo. E o exército? A glória militar. O exército já não era mais formado por camponeses heróis defendendo suas terras. O texto é bem duro aqui. Diz que o novo exército era a flor do pântano do lumpen proletariado camponês. Nossa, que pesado. É. Ou seja,
Era formado pelos camponeses que tinham perdido tudo, os desenraizados, os desempregados do campo que se alistavam por um prato de comida. A glória virou desespero. É uma inversão total de valores. Ele se elege com base em ideias que, na prática, viraram uma farsa. Mas como um governo consegue se sustentar assim? Prometendo uma coisa e entregando o oposto. Parece uma receita para o desastre. E é uma receita para um governo que vive numa contradição permanente. Essa é a essência do regime bonapartista. O Bonaparte precisa ser tudo para todos o tempo todo. Ele tem que ser o protetor da ordem burguesa, garantindo a propriedade. Ao mesmo tempo, ele é o representante dos camponeses que o elegeram. E, para complicar, ele também é o chefe da Sociedade de 10 de Dezembro, a gangue particular dele, formada pela ralé das cidades que espera ser recompensada. Ele é tipo um mágico tentando manter todos os pratos girando ao mesmo tempo. E como ele faz isso na prática? Como ele equilibra interesses tão opostos? Ele não equilibra. Ele tenta comprar todo mundo, o que o leva a se contradizer a cada novo decreto. Por exemplo, ele lança grandes obras públicas, ferrovias, para agradar a burguesia industrial. Mas isso exige mais impostos que irritam o povo. Claro. Aí, para agradar a pequena burguesia, ele reduz o imposto sobre o vinho, que era uma medida popular, mas para compensar a perda, ele duplica o mesmo imposto para as classes mais pobres, que eram as que mais consumiam. Então ele dá com uma mão e tira com a outra. Sempre. Ele cria bancos de crédito, supostamente para ajudar os camponeses a pegar empréstimos baratos, mas na prática, isso só acelera o endividamento deles e consolida o poder do capital financeiro sobre o campo. É uma tarefa impossível. Ele posa de benfeitor de todas as classes, mas só consegue dar para uma classe tirando de outra. É quase um estelionato político em escala nacional. Ele rouba da França para poder presentear a própria França, só que de forma seletiva. E no fim das contas, quem realmente sai ganhando? Ele mesmo. E o círculo íntimo dele, a sua camarilha. A conclusão do texto é que o Estado inteiro se transforma numa máquina gigantesca de suborno e corrupção. O objetivo final é o enriquecimento pessoal. Cada ministério, cada cargo público vira uma chance de negócio. A lógica é roubar a França para poder comprar a lealdade de alguns franceses com dinheiro da própria França. Isso amarra tudo que a gente viu nos capítulos anteriores. De uma forma perfeita, a República Parlamentar se destruiu nos próprios conflitos, criou um vácuo de poder gigantesco, e a história ensina que vácuos de poder nunca ficam vazios por muito tempo, né? Exatamente. O impasse entre as classes abriu a porta para esse aventureiro que se colocou acima de todas elas, prometendo tudo para todos. Ele consolidou o poder não por ter um projeto coerente, mas por encarnar as contradições da própria sociedade francesa. E agora que a gente entendeu a base social e as engrenagens desse poder, Isso. Agora, a próxima parte da obra vai nos mostrar como esse regime se transforma oficialmente no Segundo Império e quais as consequências disso para a França e para a Europa toda. fascinante. Então, se a gente tivesse que resumir os pontos mais importantes da nossa conversa de hoje, o que seriam? Acho que o primeiro ponto, e talvez o mais atual, é como o medo da desordem social pode levar uma classe dominante a abrir mão da própria liberdade política. A burguesia preferiu um ditador para proteger sua riqueza a uma democracia que desse voz aos trabalhadores. A segurança econômica acima da liberdade política. É uma troca perigosa. E o segundo? O segundo é sobre a base de poder. Uma população muito grande, mas dispersa, isolada e politicamente desorganizada, como os camponeses, é o terreno perfeito para um líder autoritário que se apresenta como um salvador. Alguém que está acima da política tradicional. A desorganização social como uma condição para o autoritarismo. Faz todo sentido. E para fechar? O inimigos é inerentemente instável. Ele não governa, ele se equilibra. E para isso ele precisa de repressão constante, de manobras políticas e, como a gente viu, de uma máquina de corrupção sistêmica para se manter em pé. Um retrato complexo e, de certa forma, bem assustador de como as democracias podem ruir por dentro. Fica aqui uma reflexão. Quando as instituições não conseguem mais mediar os conflitos de uma sociedade, que tipo de salvadores podem surgir para preencher esse vácuo? A história, pelo visto, nos oferece umas respostas bem inquietantes.